Boa tarde! Está no ar a nossa primeira edição do jornal Interflex News. Aqui é o melhor lugar para encontrar informações sobre recrutamento e seleção, entrevistas, documentos, treinamentos e muito mais. Fiquem agora com as nossas colaboradoras Michele, Patrícia e Eliane, que falarão sobre recrutamento e seleção, e também teremos um convidado especial. Nós, da Interflex, entendemos como conceito que é uma área de recursos humanos que objetiva escolher, atrair e contratar uma pessoa para determinada vaga de emprego. O recrutamento é responsável pela atração de candidatos para as vagas disponíveis no momento, banco de talentos ou cadastro reserva. O que é a seleção de pessoas? É quando um ou mais candidatos serão identificados como os mais apropriados para a posição, com o propósito de contratar a pessoa certa de forma justa. O processo seletivo inclui ficha cadastral, currículo, testes, vídeos, dinâmica e entrevista. A Interflex, na área de recrutamento e seleção, é uma empresa que promove talentos com conhecimentos e habilidade para ocupar as vagas em aberto. Consideramos também atitudes condizentes com os valores e objetivos dos serviços que prestamos na área de hotelaria. O recrutamento misto é o que utilizamos na seleção dos nossos candidatos. E o que vem a ser o recrutamento misto? É quando divulgamos uma nova oportunidade para os talentos internos e externos. Vale ressaltar que é de extrema importância para o recrutamento e seleção da Interflex incorporar elementos estratégicos para se tornar rápida, precisa e simples. Não é uma tarefa fácil, mas a transformação começou e já estão presentes na nossa rotina. Adotamos no processo de recrutamento e seleção da Interflex 5 passos relevantes. Primeiro, nós atraímos os candidatos certos para a vaga. Inicia-se construindo um EVP, proposta de valor do colaborador. É como atraímos as habilidades e os colaboradores que desejamos e os mantemos em um mercado de trabalho competitivo. Logo após, divulgamos essa vaga de forma otimizada para atingir o público desejado. Segundo passo, identificamos os melhores candidatos na triagem de currículos. Os currículos devem ser interpretados sempre em busca de informações relevantes sobre as competências do candidato. Terceiro passo, fazemos uma entrevista estruturada, através de um roteiro e perguntas pré-elaboradas. Na sequência, colhemos o máximo de informações relevantes por meio de perguntas estratégicas e pré-determinadas, levando em consideração os valores e culturas da empresa, as competências esperadas do colaborador, as habilidades esperadas pela área do negócio, do contratante, no caso da hotelaria. O quarto passo, nós construímos um recrutamento inteligente, analisando indicadores de RS. Nessa etapa, conseguimos identificar o que está funcionando e quais os pontos devem ser melhorados, a fim de garantir o máximo de aproveitamento do quadro de colaboradores. E, por fim, o quinto passo, definimos a faixa salarial. Aqui a Interflex, com base em pesquisas do mercado, oferece uma remuneração condizente com as competências e formação do candidato à vaga, no caso, no ramo da hotelaria. Eu sou o William Barcelar, trabalho com RH há 14 anos e vou falar um pouquinho sobre o processo de RS, o recrutamento e seleção. Então, o processo de recrutamento e seleção inicia sempre na solicitação da vaga, na demanda. Toda vez que é solicitada essa demanda, existe um perfil do profissional a qual a gente vai fazer o processo seletivo. Então, após a abertura da solicitação pela área responsável, a gente começa a fazer a divulgação da seleção. E aí são dois tipos de seleção. Ou seleção interna, que é promover funcionários, ou seleção externa, onde a gente faz captação de candidatos através de anúncio nas redes sociais, blogs, cine, agências e assim sucessivamente. Então a gente começa a receber os currículos, que são os candidatos, vamos fazer a triagem para ver quem se aproxima mais do perfil que a gente está procurando. Depois que a gente faz a triagem, a gente chama ou convoca essas pessoas, ou pelo Zap, ou pelo e-mail, ou por telefone para a primeira etapa do processo. Essa primeira etapa do processo pode ser tanto entrevista, online ou presencial, ou testes e avaliações de competência relacionada à função.
Após essa aprovação com o RH, a gente também participa junto com o gestor da área que solicitou a vaga para fazer a entrevista também. Após a aprovação, a gente finaliza o processo dando feedback e selecionando o que se aproximou mais, né, da necessidade da empresa. Então, a gente encaminha para a documentação, para a gente poder fazer a admissão. Depois de recolher toda a documentação, a gente repassa ao DP, o DP faz o contrato de trabalho e a gente marca a integração, que é o primeiro treinamento dentro da unidade. Após a integração, sim, a pessoa é efetivada, tá certo? Então, funciona dessa forma. Diante do cenário atual, tivemos muitas atualizações digitais. Uma delas é a entrevista de emprego. Teremos agora uma simulação de entrevistas com as nossas colaboradoras, Camila, Ana Cristina e Verônica. Bem-vindos ao quadro Aprimoramento Profissional na Prática. Dicas para empresas e colaboradores. Hoje vamos abordar o assunto sobre respostas em entrevistas individuais em videoconferência. Vamos começar com a candidata, o nome dela é Verônica. Olá, Verônica. Olá, Boa tarde. boa tarde. Parabéns pelos processos anteriores. Agora vamos fazer algumas perguntas para te conhecer. Sim, Bom, Verônica, quais são os seus pontos fortes, ao seu ver? bem, eu sou organizada, pontual e competente. Verônica, antes de dar continuidade, poderia abaixar a televisão? Está atrapalhando um pouco de som. Só um momento. Obrigada. Vamos continuar. Então, agora, Verônica, me diga quais são os seus pontos fracos. Eu sou ansiosa, não gosto de rotina e sou perfeccionista. Bem, como vocês puderam ver, essa foi a performance de um candidato inadequado, onde nos pontos fortes você deve saber quais são as suas qualidades a agregar à empresa. Pontual é uma obrigação e não uma qualidade. Competência é o que a empresa espera de todos os candidatos. É imprescindível. Já no que diz respeito aos pontos fracos, ansiedade é o que todos falam. Evite clichês. É melhor falar que prefere fazer algo do que falar que não gosta de algo. Ser perfeccionista não é um defeito e também é algo que a maioria fala. Essas respostas só mostram que o candidato não conhece a si mesmo. Obrigada. Obrigada, Verônica. Então, essa foi a Verônica. Ela representou um candidato que agiu de uma forma inadequada em uma entrevista. Sendo uma entrevista individual, você precisa basicamente se vender. Então, é interessante que você conheça a si mesmo. Saiba quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, para em respostas você possa ser original, saber como vender a si mesmo, demonstrar o seu valor. A respeito do barulho também, algo que você tem que se atentar. O ambiente silencioso em uma videoconferência é importantíssimo para assim não ter ruído na comunicação. A Verônica também se mostrou com falta de atenção, né? Assim também demonstra desinteresse. É importante que você esteja com todo o ambiente limpo, sem nenhuma distração, tá bom? Então, vamos agora para a segunda candidata. O nome dela é Ana Cristina. Boa tarde, Ana Cristina. Ai, Parabéns pelo processo anterior. Você foi aprovado nos processos anteriores e agora vamos efetuar algumas perguntas para te conhecer um pouco mais. Bom, Ana Cristina, por que gostaria de trabalhar aqui neste hotel? eu acredito que será uma grande troca de experiências. Nos meus últimos anos, eu foquei e me preparei para atuar neste setor e dar continuidade e agregar à organização. Conheço e acredito na qualidade desse hotel e acredito também que eu posso crescer e fazer com que a empresa também cresça. Obrigada. Você trabalha bem sob pressão? Trabalho bem sob pressão.
Atuar com o público necessita esse jogo de cintura. Estar preparado para essa situação, independente de ser uma pressão ou não, é necessário e você precisa procurar uma solução. Para finalizar, você tem alguma pergunta? Sim, eu tenho. Como funciona o plano de carreira da empresa? Bom, como vocês viram, a segunda candidata estava bem mais preparada, conhecia a empresa e o histórico e a reputação desta empresa. Estar qualificado para essa vaga é de inteira importância. Ter experiência no setor e ter cursos é importante também. Mostrar tranquilidade e confiança e estar preparado. Mostrar que realmente está empenhado e interessado em ser útil para a empresa. Obrigada, Ana Cristina. Então, essa foi a segunda candidata. Ela já se demonstrou mais preparada para uma entrevista. E é de suma importância, né, que o entrevistador também deixe um ambiente mais confortável, fazendo comentários, sendo mais descontraído. Assim, até mesmo os candidatos que têm um grande potencial pode ficar nervoso e isso evita que ele tenha um impedimento para demonstrar o seu valor. É importante também verificar quanto ao microfone. Ela se atentou ao microfone, a posição, ela ficou sempre ereta, em frente à câmera, demonstrando atenção e interesse. Então, essas foram as dicas para o quadro Aprimoramento Profissional na Prática. Até mais! Tivemos até o momento recrutamento, seleção e entrevista. O próximo passo é documentação. A colaboradora Letícia explicará mais sobre o assunto. O processo de admissão é um conjunto de fases e serviços realizados pelo nosso setor para legalizar a entrada de funcionário na empresa. Ao admitir um colaborador, é importante e essencial que o setor realize com muita cautela o cumprimento de todas as normas exigidas pela CLT. Na empresa Interflex, temos um checklist para essa fase de admissão, sendo eles carteira de trabalho, exame médico adicional, foto 3x4, comprovante de residência, carteira de identidade, CPF, PIS ou cartão cidadão, certificado militar somente para os homens, comprovante de escolaridade, conta corrente e poupança. Um dos principais processos depois da documentação é o treinamento. Os colaboradores Paula e Tiago exemplificarão melhor. Eu estou aqui representando a empresa Interflex e eu vou falar um pouco sobre treinamento de equipe. O treinamento é uma ação voltada para a evolução de um time como um todo, em termos de habilidade, conhecimento e comunicação. Também temos os tipos de treinamento. Temos o treinamento técnico, que visa as práticas do dia a dia. Temos o comportamental, que visa as questões emocionais. E temos as habilidades, que incentiva a produtividade dos nossos colaboradores, a fim de desenvolver o seu potencial. Também temos os formatos de treinamento. Temos o treinamento presencial interno e também temos o treinamento online. As práticas do treinamento. Uma vez que o objetivo e o formato do treinamento foi escolhido, aí sim damos início ao nosso treinamento. E por último, vou falar um pouco sobre a avaliação de resultados. A avaliação de resultados, ela pode ser tanto positiva como negativa. E isso nos ajuda a planejar os nossos próximos treinamentos. Como funciona? A gente pega avaliações formais sobre o conteúdo, avaliações de entrega, conversamos com colaboradores e observamos os indicadores, ou seja, as metas. E por último, e mais importante, analisamos as pesquisas de satisfação dos clientes. Darei continuidade ao tema treinamento. Trarei aqui algumas opções em que a empresa Interflex poderá utilizar para o treinamento de seus colaboradores. Opção número 1, programa de mentoria. O programa de mentoria, ele se utiliza de profissionais mais experientes como mentores, ou seja, é uma forma interessante de desenvolver esses novatos. Opção número 2, gamificação. A gamificação ela se utiliza de jogos, ou seja, para melhor interagir com os colaboradores ou com as equipes. Ela visa alinhar os objetivos de negócio
com a satisfação profissional. E por fim, a opção número 3, que é a utilização de tecnologias como a realidade virtual, ou seja, ela simula situações do cotidiano do profissional em que eles têm que ser capazes de resolver, ou seja, é a tecnologia a favor do treinamento e da qualificação profissional. Tudo começa com o GUEST, né? GUEST em inglês significa hóspede e a sigla significa garantir o uso ecológico e sustentável da terra. Esse projeto GUEST, ele diz que nós estamos aqui de passagem e essa geração precisa preservar todo o ambiente para que as gerações futuras possam aproveitar de tudo aquilo que a gente está aproveitando hoje. Então a ideia e a proposta do hotel é unir a sustentabilidade junto com o dia a dia das pessoas para que as gerações futuras elas possam vir a desfrutar de tudo que a gente desfruta hoje. Com relação às práticas que o Verde Green tem aqui no dia a dia, nós temos principalmente a coleta seletiva, né, onde todos os resíduos são separados, desde os mais simples até resíduos eletrônicos, lâmpadas e etc. Todos são separados e destinados corretamente para os seus destinos finais. Temos a relação com os fornecedores, né? Nós buscamos trabalhar com fornecedores que estejam o mais próximo possível do hotel para favorecer a economia local, o reaproveitamento da água da chuva, né? Através da captação por ralos que ficam nas partes externas do hotel, lençol freático e ar-condicionado, onde essa água é tratada e é reaproveitada nas descargas dos apartamentos e na rega do jardim. Contamos também com a iluminação natural, que acaba reduzindo consideravelmente o consumo de energia dentro do hotel. Contamos também com uma horta, onde tudo que é produzido aqui no hotel é orgânico, né? E esses produtos eles podem ser consumidos nas refeições produzidas para os hóspedes e nas refeições produzidas para os colaboradores também. Oferecemos também bicicletas para hóspedes e colaboradores, visto que a orla, né, de João Pessoa é interditada das 5 da manhã às 8. Então isso acaba favorecendo a prática de atividades esportivas e a consequência de tudo isso, né, e todo o resultado desse trabalho acaba com a certificação da ISO 14001 versão 2004, que somos certificados desde 2012. Estamos de volta com o nosso jornal Interflex News e agora falaremos sobre um ponto importante, que é o desenvolvimento do colaborador, que leva ao conhecimento e aprimoramento. Ficaremos agora com as colaboradoras Kátia e Estela. Desenvolver pessoas é um processo contínuo de aprendizado e aperfeiçoamento do colaborador. Através de algumas avaliações, a empresa tem como saber o ponto que desenvolver nesse colaborador, não só focando na função atual, mas também nas potencialidades que esse colaborador pode trazer para a empresa. Colaboradores que têm seu desenvolvimento feito pela empresa são mais motivados e engajados, e além disso aumentam a lucratividade da empresa. Esse desenvolvimento é feito de várias formas, através, né, de técnicas, através da própria experiência vivida por esse colaborador, através de cursos, né? E sobre esses pontos que o colaborador pode desenvolver e trazer mais inovação e criatividade para a empresa, a colega vai falar agora. Como implementar na organização o desenvolvimento do colaborador? Nós já sabemos, né, da importância de adotar políticas de desenvolvimento de pessoas, tanto para valorizar o colaborador, com o objetivo também, né, de ajudar a aperfeiçoar o potencial do colaborador em prol da organização. E para que isso seja possível, é necessário traçar
um plano com as atividades que serão implementadas, sendo elas encontros para ouvir as sugestões do colaborador, oferecer cursos de capacitação, rotação de cargos, avaliação em 360 graus e alguns formatos também que a gente tem, né, para agregar de treinamentos para desenvolver esse colaborador, que alguns desses treinamentos são treinamento de integração, que é quando existe um novo membro, comunicação assertiva, para aprimorar a habilidade de comunicação desse colaborador, onde a gente vai as habilidades de liderança do colaborador, manter a motivação, tendo o intuito de manter a conexão entre o colaborador e a empresa, desenvolvimento de competências e habilidades, treinamento comportamental, para a gente poder manter a concordância com a cultura profissional da empresa, treinamento técnico para conhecimento de novas ferramentas e o treinamento de equipe, que vai servir para manter a sinergia entre os colaboradores. O plano de carreira e o colaborador andam juntos. Nessa pauta, as colaboradoras Alana, Elaine e Sandra explicarão o assunto. A Interflex trabalha elaborando planos de carreira. Ela determina as competências necessárias para cada posição hierárquica e também qual é a expectativa da empresa em relação àquela posição. Nossa empresa oferece processos e ferramentas que apoiem a jornada das pessoas dentro da respectiva empresa. Alguns desses formatos são coaching, ensino à distância, cursos presenciais e mentoria. O modelo que procuramos implementar em ramos de hotéis é o modelo carreira em rede, onde existe uma variedade maior de cargos que o empregado pode escolher seguir, estimulando-os a procurarem as funções que mais gostam e que mais tenham habilidades. A Interflex tem no seu planejamento de carreira os seguintes objetivos: propiciar carreiras compatíveis de acordo com a necessidade de mão de obra, também permitir que os funcionários estejam motivados para o trabalho e também assegurar que a política de formação e desenvolvimento de carreira seja transparente e dinâmica. Com isso, a empresa pode utilizar o desenvolvimento de carreira como um instrumento efetivo de administração integrada. As principais ferramentas para desenvolver o plano de carreira são centros de avaliação dos talentos internos, testes psicológicos, avaliações de desenvolvimento, projeções de potencial dos funcionários e também um planejamento de sucessão. Essas são algumas das nossas técnicas usadas pela Interflex para avaliarmos os funcionários e, com isso, eles conseguirem alcançar o cargo desejado. Na Interflex, para trabalhar e seguir com um plano de carreira dentro da hotelaria, precisamos de colaboradores com multitarefas, com diferentes características, personalidades e atributos, podendo atuar em vários grupos distintos, capazes de solucionar determinadas situações adversas à normalidade, visando o acolhimento dos hóspedes do hotel, que é a nossa prioridade. Aqui na Interflex, o plano de carreira está em ascensão e é necessária disposição para trabalhar nas diversas áreas da hotelaria, estando atualizado no ambiente interno e externo. Hoje em dia, com os cursos de hotelaria em alta, a teoria com a prática ficou mais atraente e com os estágios vemos, na prática, o crescimento frequente da rede de hotelaria no Brasil e no exterior. Recrutamento interno na hotelaria faz parte para a procura de talentos escondidos e, com isso, a certeza de um profissional qualificado, visando uma carreira promissora dentro do ambiente profissional. No dia a dia da hotelaria, a maioria das contratações se dá pela experiência, mas as demissões acontecem em decorrência dos erros comportamentais. Com isso, é bom fazer sempre uma autoavaliação. Tendo em vista todos os assuntos que falamos aqui, como recrutamento e seleção, entrevistas, documentação, treinamento, desenvolvimento do colaborador e plano de carreira, o nosso jornal fica por aqui. Tenham todos uma boa tarde e sucesso!